Seja muito bem-vindo, que privilégio. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas, capítulo 23, o versículo 33. O tema de hoje é junto à cruz há lugar para ti. E já vimos que nessa cruz, ou no que ela representa, encontramos perdão, poder e paz. Lucas capítulo 23, versículo 33. E aí, antes de você ler o texto bíblico, eu fiz uma pergunta essa semana no culto de quarta-feira, e fiz também em outras duas ocasiões, mas eu quero fazer para vocês. Pense aí, naquilo que você conhece da história de Jesus, que se você tivesse a oportunidade, você tem assim, olha, você vai poder voltar no tempo e assistir presencialmente uma das cenas que envolvem a vida de Jesus. Que cena você gostaria de assistir? Vai pensando aí. Me lembro que na quarta-feira alguém falou assim, o Sermão da Montanha. E depois eu falei, rapaz, realmente, primeiro que ia ser o maior momento. E era o que eu mais queria. Como que era o timbre de voz de Jesus? Como é que ele falava? Como é que ele alternava entre os temas? Um bom momento para assistir. Mas e para você? Eu vou pedir para que em cada ala aqui me diga que cena que você gostaria de ver, tá bom? Posso começar com vocês aqui? Alguém aqui representando... Que cena você gostaria de presenciar da vida de Jesus? Se você pudesse voltar lá no passado. Fala para mim aí. Aqui alguém dizendo a cruz. Oi? O nascimento de Jesus aqui. Alguém falou que a ascensão aos céus. O momento que ele estava curando ali o cego. Você tinha falado aqui? Não? A ascensão também? A ressurreição? Ok, a ressurreição. E vocês aqui dessa ponta, no meio aqui, que cena você gostaria de presenciar? Me ajuda aí, pelo menos uns dois aqui, diga. O batismo de Jesus, os três juntos ali, hein? Bacana. A ceia, momento também importante. Mais um aqui, quer falar? Jesus andando sobre as águas, boa cena. Aí o Levi não vou perguntar ainda. E aqui, que cena você gostaria de ver? Já a volta dele, você já foi para o futuro, você é espertinha, Isabela. Alguém aqui tem alguma outra cena? A ressurreição de Lázaro. Jesus encontrando-se com Adão. Você jogou lá para frente também, ok. Bom, a exceção ali da Débora e a que está ali. A grande maioria vai escolher, vai escolher outros momentos, mas normalmente esse momento que se refere à morte de Jesus, é muito raro que a gente queira ver. Primeiro que você está falando de um assunto, morte. Segundo, você está vendo alguém que você ama morrendo, não é algo tão interessante, a não ser quando a gente conhece, lógico, o contexto. Mas hoje, em especial, eu queria que a gente voltasse a essa cena. Olha o que diz então Lucas 23, o versículo 33. A palavra de Deus nos relatando o que aconteceu naquela ocasião, disse: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Meninos, está dando a microfonia? É esse o Wesley, meu xará? É bom que eles estão pensando ali no problema. Vê se não é uma microfonia que está dando. Eu vou chegar mais perto. O microfone se abaixa um pouquinho, pode ser? Então, voltando aqui, desculpa, o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bom, essas são duas pessoas que estavam próximas à cruz. Mas vai comigo agora para o livro de João, capítulo 19. O versículo 25. Há mais alguns outros personagens que estavam ali. No mesmo livro ainda de Lucas 23,
nos diz que havia uma grande multidão, e o ministério de Jesus sempre foi assim, seguido por uma grande multidão. E no livro de João, capítulo 19, o versículo 25, nós encontramos mais um grupo de pessoas que estavam ali pertinho da cruz. E o texto bíblico diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, portanto a tia, de Cristo, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estes são mais alguns que estavam ali próximo, bem próximo da cena da cruz. Mas, queridos irmãos, existe um lugar que não é nada luxuoso, que não tem conforto, mas que atrai multidões por sua beleza. Este lugar foi palco do maior evento do universo, não é só do nosso planeta, é do universo. Neste lugar foi decidido o futuro da humanidade, o meu futuro, o seu futuro. O universo criado por Deus estava acompanhando aquela cena com admiração e espanto em cada momento em que ela ia ocorrendo. Você já sabe, de que lugar é esse que eu estou falando? Eu estou falando ali, aquele lugar que você conhece quando estuda as Sagradas Escrituras. É lá no Calvário, é na cruz. A cruz onde Cristo morreu. E por que é interessante quando a gente fala a respeito da cruz? Porque a cruz, ela revela tudo, mas especialmente 3 coisas: quem nós somos, quem Deus é e qual é o nosso destino. A cruz, queridos irmãos, não começa no Calvário. Ela, na verdade, atravessa toda a Sagrada Escritura. Ela sai do jardim do Éden e a sua sombra vai se mostrar por toda a eternidade. O cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, ele foi morto, diz a palavra do Senhor, antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, eu e você não fomos salvos de última hora. Não foi um plano que saiu, um projeto de Deus que saiu ali do rumo, e agora o que eu vou fazer? Não, nós não fomos salvos de última hora, e isso mostra o quanto que nós fomos amados desde o início. Hoje, nós estamos aqui não para ouvir apenas essa grande e maravilhosa história, que já seria muito bom, mas eu gostaria muito que saíssemos daqui tendo a certeza do lugar onde nós nos encontramos. Em que posição nós estamos em relação à cruz do Calvário. E como eu disse, a cruz, a primeira coisa que ela revela é quem nós somos. E queridos irmãos, desde que o pecado entrou no nosso mundo, a ordem natural das coisas criadas por Deus foi totalmente transtornada, totalmente modificada. E eu posso afirmar a vocês que o nosso problema como humanidade não é o comportamento, não são os atos pecaminosos, é a própria natureza do pecado. O pecado, queridos irmãos, ele, por mais gostoso que ele possa se apresentar, no fundo, o pecado ele é rebelião. O pecado, ele é centrado no eu, ele é universal. E falando da perspectiva humana, ele é incurável. Não temos nada em nós que possamos fazer para que então sejamos libertos do pecado. Isso significa, queridos irmãos, que não se trata apenas de um erro, é de uma ruptura. E eu temo, porque 6.000 anos depois de Deus ter criado os céus e a terra, 6.000 anos depois que o pecado entra no nosso planeta, nós já estamos tão distantes, mas tão distantes do Senhor, ao ponto da gente não saber o que significa viver sem Ele. Porque, queridos irmãos, aqui está a verdade nua e crua. A cruz, ela revela que o homem não consegue salvar sozinho. Se pudéssemos resolver o problema do pecado sozinhos, não haveria a necessidade de Jesus morrer. A cruz seria desnecessária, não haveria Belém, não haveria o Gólgota. Mas a cruz existe justamente porque o problema ele é sério, ele é profundo e ele é mortal. E só para ficar claro,
Pense numa pessoa que tenha que ir a um médico, agora receber os resultados do seu exame, e ao invés do médico falar assim, olha, encontrei um tratamento para você, ele diga assim, você precisa urgentemente de um transplante. Essa é a diferença. O pecado não tem como tratá-lo. O pecado precisa ser exterminado, destruído. E só quem pode fazer isso, e só quem fez isso, Cristo Jesus. Queridos irmãos, assim é o pecado. Não adianta um ajuste. Tem que haver uma substituição do coração, uma transformação profunda. E sabe, tem uma coisa muito forte quando a gente fala da crucifixão. Quem matou Jesus não foram os romanos, não foram os judeus. A questão da morte, que envolve a morte de Jesus, é que foi o pecado que o matou. Mas não é o pecado de qualquer um, é o nosso pecado. O meu pecado colocou Cristo Jesus naquela cruz. E queridos irmãos, quando contemplamos a cruz, e eu digo contemplar não no sentido de precisarmos de um símbolo, de um ícone, mas quando contemplamos a cruz, a sua história, o que aconteceu antes, durante e depois, quando contemplamos, nós entendemos que a mensagem da cruz é essa, uma delas, foi por você. Qualquer pessoa que passasse à frente da cruz e perguntasse para alguém muito atento, mas por que ele fez isso? Não é só o porquê, mas é por quem ele fez. E ele fez isso por você, ele fez isso por mim. Então, a cruz, ela revela quem nós somos. E quem é que nós somos? Pecadores que necessitam de um Salvador. Mas também mostra que nós somos filhos amados de um Deus Criador, que não desistiu de mim nem de você. Amém? Bom, mas a cruz também revela quem Deus é. E se a cruz revela quem é o homem, imagine então o quanto que nós temos de informação sobre quem Deus é à luz da cruz. Porque pensa bem comigo. Deus poderia ter desistido da sua criação. Deus poderia ter destruído Adão e Eva e ninguém saberia absolutamente de nada. E Deus poderia ter abandonado a humanidade à sua própria sorte. Simples. Quer saber uma coisa? Ei, vocês estão dando muito problema. Tchau. Acabou. Mas Ele fez, queridos irmãos, o inimaginável. De imediato o que Jesus fez, o que Deus fez lá no Jardim do Éden, foi apresentar o plano da salvação. Ele revelou que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ainda que esta fosse tentar alguma coisa e machucasse o seu calcanhar. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. A profecia messiânica que havia sido dada, ela foi esperada ao longo de séculos. E na cruz, queridos irmãos, diferente do que alguns às vezes pensam, ou do que alguns às vezes pregam, na cruz a justiça não foi ignorada. A justiça divina nunca foi e nunca será, ela não pode ser comparada à justiça humana. Nossa justiça é muito falha. Na cruz do Calvário, a justiça não foi ignorada. O pecado não foi relativizado. A cruz foi o lugar onde Deus pagou a dívida que pertencia a mim e a você. Observe o que diz o profeta Isaías, e eu vou fazer uma leitura daqui, porque eu quero acompanhar na Bíblia a mensagem, uma linguagem um pouco mais contemporânea, e aí eu queria que você percebesse como é que foi o pagamento dessa dívida. Vale lembrar que Isaías 53 foi escrito pelo menos uns 5, 6 séculos antes de Cristo vir a esse mundo. E eu fico imaginando como deve ter sido para a cabeça do profeta contemplar em visão e deixar registrado o que eu vou ler agora. Isaías capítulo 53, os versículos que vão do 4 ao 10. E diz assim: mas o fato é que Ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós.
Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele fomos curados. Somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, e ele foi levado. Alguém de fato não sabia o que estava acontecendo. Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Amém? E eu posso dizer, e por causa dele, o plano do Eterno se realizou. Queridos irmãos, ele foi ferido pelas minhas transgressões. Você pode repetir isso comigo? Repita assim, ó. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. Cristo não morreu pelos outros. Cristo não morreu pelo pecado do seu vizinho, do seu amigo, do seu filho, esposo. Não, não. Cristo Jesus, ele foi ferido pela sua transgressão, pela minha transgressão. E aqui está o coração do Evangelho. Algo que normalmente a gente deixa passar desapercebido, mas que, confesso a vocês, é extremamente, muito assim, satisfatório quando nós pensamos. Deus não nos salvou de longe. Ele não mandou um anjo. Ele não estabeleceu um procurador. Ele nos salvou estando aqui dentro. Ele se tornou um de nós, ou como João, lá no capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne e tabernaculou com os homens. Ele morou com os homens. Queridos irmãos, que fantástico. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós viemos adorar, ele fez questão, e até porque era isso que era exigido, ele veio aqui para morrer em nosso lugar. Mas ele viveu entre nós. O que me faz lembrar uma história, diz que em 1921, um grande incêndio florestal irrompeu nas montanhas ali do Himalaia. E enquanto as chamas estavam consumindo ali a vegetação, alguns moradores de uma vila estavam contemplando uma cena que chocou muito a eles. Eles perceberam que, enquanto o fogo estava se alastrando, havia um ninho de passarinhos em uma árvore que já estava para ser consumida pelo fogo. E perceberam voando bem em cima daquele ninho a mamãe passarinha. E ela então voava, e eles então pensaram, lógico, ela não vai ser besta, ela não vai descer ali, daqui a pouquinho os seus filhos vão morrer. Mas não foi isso que aconteceu. Eles relatam que quando o fogo já estava bem próximo do ninho, ela desceu sobre eles, cobriu aqueles passarinhos com toda a força, com todo o carinho. E passado o fogo, o que se descobriu é que aquela mãe morreu para que os seus filhos pudessem voar. Irmãos, olhando para a cruz do Calvário, é isso que nós encontramos também. Tal qual aquela mamãe passarinho estava ali cuidando dos seus filhotes, o nosso Deus, diante da perdição da humanidade,
Ele não permaneceu no céu. Ele não mandou, como eu disse, procurador, não mandou anjos. Ele mesmo veio aqui, assumiu a forma humana e sofreu sobre ele tudo aquilo que o pecado poderia fazer sobre um ser humano. Nós, em alguns momentos, irmãos, alguns de nós somos extremamente ingratos. Por não conhecermos a palavra de Deus, achamos que a morte de Jesus foi assim, uma morte como é a minha, como vai ser um dia a minha, a sua, ou de alguém que nós amamos. A morte da qual Cristo sofreu é aquela morte, a chamada segunda morte, aquela que não tem mais nada para ser pago. Todos os pecados cometidos até então, os pecados estavam sendo cometidos, os pecados que viriam a ser cometidos, todos caíram sobre o Filho de Deus. E Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Queridos irmãos, a cruz revela quem nós somos, a cruz revela quem é Deus, mas a cruz também nos apresenta que existe apenas um único caminho. É engraçado que a nossa sociedade, ela vai minando, ou pelo menos tenta minar, a nossa visão a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz que só existe um meio, uma forma de sermos salvos. Mas o mundo de hoje vai dizendo assim, não, todos os caminhos nos levam até Deus. Ou outros dizem assim, seja apenas uma boa pessoa, faça o seu melhor. Em alguns casos chegam ao ponto de dizer que nem precisa exatamente de cristianismo para ser salvo. Queridos irmãos, é por isso que Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz, eu me glorio na cruz. Por quê? Porque não existe um outro caminho para sermos salvos. Se houvesse, eu repito, a cruz seria desnecessária. Mas quando nós contemplamos a cruz e dali vem a grande chuva da graça que nós precisamos, ela diz, não é por esforço, não é por mérito, não é pela sua religião, é pela minha graça. É pela graça. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? E isso pode soar às vezes meio estranho para quem ainda está num processo de crescimento, ou que às vezes acaba se contaminando com o que esse mundo tem. Deus está falando assim, olha, você não merece, mas por amor eu concedo a você. É por amor, não é por merecimento. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, e eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que são incríveis, são pessoas que ajudam as pessoas que estão em necessidade, são pessoas que cuidam de suas famílias, mas escuta, não existe nada de bom em nós que possa nos conceder um segundo dentro do céu, um segundo contemplando o rosto de Cristo. É somente pela cruz do Calvário, somente por aquilo que Cristo fez, é que nós temos a certeza da vida eterna e de podermos ter paz com Deus. Queridos irmãos, a cruz também é o lugar da recriação. E isso é fantástico, porque não se trata apenas do perdão, que já é muita coisa. Mas quando nós entendemos a mensagem da cruz, a cruz também é um lugar de recriação. E aí é estranho, né? Como é que um lugar de dor, de sofrimento e sangue pode ser um lugar especial? Bom, essa é a maravilha que só Deus pode fazer. Olha para você, olha quem você é. Eu me olho e sei quem eu sou. E Ele pega então eu e você, vasos tão frágeis. Ô irmãos, estamos aqui agora no templo e daqui a pouco não passa nem alguns minutos e os nossos pensamentos já estão nas coisas seculares, comuns. O nosso coração é tão enganoso, mas Deus Ele consegue, Ele tem esse poder, Ele é mestre em transformar lugares e pessoas difíceis em lugares abençoados, em pessoas abençoadas. Irmãos, a cruz não é só perdão, ela é recriação. Quando você percebe lá no Jardim do Éden, há uma queda do ser humano, mas lá no Getsêmani, um outro jardim, nós começamos a receber de Deus aquilo que é concretizado no Calvário e depois, logicamente, por ocasião da sua ressurreição, o direito de recomeçar. Até então éramos escravos do pecado, não havia uma escolha, mas todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornam livres. A verdadeira liberdade é essa. O mundo não.
Me desculpe aqueles que pensam o contrário. Ah, não, mas lá no mundo é que eu sou livre. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Duvido. Pergunte para aqueles que chegaram ao ponto de viciarem no cigarro. Me recordo de conversar com uma jovem mesmo. Ela estava me vendendo um produto numa loja. E aí eu havia percebido que por 2 vezes ela havia se ajoelhado no local e levantado. E crente é um bicho intruso mesmo, né? Mas porque a gente gosta de falar do que vem na sequência. E ela então pôde me dizer que o vício dela no vapor era uma coisa incrível. Ela estava trabalhando. A sorte dela é que o cheiro, dependendo do que se compra, não dá para perceber. Mas ela era tão viciada, uma jovem, estou falando de uma menina de 20, 22 anos, viciada em algo que vai acabar com a vida dela. Isso não é liberdade. É por isso que nós chamamos essas coisas de vício. Porque a pessoa não consegue se livrar. Ou quando consegue, não é tão fácil. Queridos irmãos, a verdadeira liberdade nós encontramos em Cristo Jesus. No Éden nós caímos, mas na cruz recebemos o direito de recomeçar. Irmãos, e existe algo muito interessante a respeito da cruz. Ela não apenas limpa o nosso passado, mas ela nos dá ali a oportunidade de uma nova vida, de um novo futuro, de um novo coração, de uma nova identidade. E queridos irmãos, precisamos entender que a morte de Cristo, ela é a ponte, ela é o valor pago necessário para que pudéssemos agora passar pelo abismo que o próprio pecado criou. Mas por último, queridos irmãos, nessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta. Pensa comigo agora, tenta usar o máximo da sua imaginação. O que aconteceu naquele ano, no ano 30 depois de Cristo? Naquele lugar chamado Gólgota, o Calvário. Tenta sair do pensar para o imaginar. Seja utilizando o recurso visual, ou se você gosta de fechar os olhos e imaginar. Contempla o que está acontecendo ali. Jesus está na cruz, seu corpo ferido, o sangue escorrendo, uma coroa de espinhos e a respiração ficando cada vez mais difícil. A multidão grita, os líderes zombam, os discípulos fogem. O céu se cala. E então, lá do alto da cruz, Cristo brada: Pai, perdoa-lhes. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? Em sã consciência, quem faz isso? Sendo oprimido, maltratado, abandonado. Quem é que diz, perdoa? Irmãos, só faz isso quem ama além da lógica. Que ama de um jeito que é difícil a gente até imaginar, porque estamos imersos no pecado, imersos num mundo perdido. Mas, queridos irmãos, é ali, na cruz do Calvário, enquanto Cristo diz, está consumado, que o véu se rasga de cima a baixo. E perceba, o grito de Jesus não foi assim: eu tentei, puxa, eu quase consegui, eu fiz o meu máximo. Não, o brado de Jesus é: está consumado, eu paguei, está resolvido, tudo completo. Amém? E naquele momento, queridos irmãos, quando esse véu se rasga, o acesso é aberto. Estamos agora livres. E aqui entra então as questões mais importantes dessa manhã. Onde você está em relação à cruz? Quem é você? Olhando para aqueles personagens, alguns que foram mencionados, quem é você junto à cruz? Eu vou perguntar de novo. Onde você está em relação à cruz de Jesus? E quem é você naquela história? Irmãos, não estou falando de teoria, não estou falando do passado, eu não estou falando de algo que é para os outros, é para você. Onde é que você está em relação à cruz?
Talvez essa manhã eu esteja falando para um membro afastado da igreja. A gente se afasta do caminho, irmãos. Você tem 2 tipos de afastamento. Você tem um que é muito grave. É quando a gente sai mesmo desse ambiente, dessas companhias, e a gente vai se desligando. A nossa vida religiosa vai se limitando, daqui a pouco. A gente passa semanas, meses, anos sem adentrar novamente na casa de Deus. É terrível. Mas existe algo ainda mais terrível. É quando nós nos afastamos de Deus estando dentro da casa dele. Esse é o pior. E Wesley, como você pode dizer que é o pior? É porque às vezes a gente tem aquela falsa segurança de que estamos salvos quando estamos perdidos. Às vezes a mais facilidade para aquele que está lá fora. Uma hora o Espírito Santo toca, ele olha para o que está fazendo, lembra das coisas, fala, eu preciso voltar. Mas talvez nessa manhã eu esteja falando para um membro afastado, alguém que se afastou, inclusive fisicamente, ou para quem está afastado aqui dentro. Quem sabe eu estou falando nessa manhã para um cristão frio, uma pedra de gelo. E é fácil você perceber, a pessoa não fala de Jesus para ninguém, a pessoa não lê sobre Jesus, a pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Ela é fria e vai se tornando frio no relacionamento com os seres humanos, com a sua família também. Quem sabe eu estou falando nessa manhã para um visitante que está buscando sentido de vida. Já tentou em tantos lugares, tantas coisas e não conseguiu. Quem sabe alguém que está preso ao pecado, a prática do pecado de uma forma tão angustiante. Ou quem sabe eu estou falando nessa manhã para alguém que está cansado de tentar sozinho. Queridos irmãos, a cruz não nos rejeita. A mensagem da cruz é uma mensagem que chama. Jesus não está mais na cruz, e isso é importante enfatizar. Mas o convite continua. Amanda já pode vir aqui à frente, Amanda. O convite de Cristo continua. Há um lugar para você aqui, junto à cruz de Jesus, junto à história da salvação. Há um lugar especial para mim e para você, na presença de Cristo, não mais crucificado, mas agora o nosso Rei e eterno Salvador. E aí talvez, meninos, se puder, só me solta, eu preciso de uma única imagem que eu quero mostrar para o pessoal. Aí você fala assim, tá bom, mas como? O que é na prática? Como é que eu faço para ocupar esse lugar? Esse lugar junto à cruz. Irmãos, definitivamente, nós precisamos sair cada vez mais do campo da teoria para a prática. Como é que eu sei o quanto que eu estou perto? E aí, queridos irmãos, como é que a gente ocupa esse lugar? Primeiro, é aceitar que é a graça, é graças aos méritos de Cristo que nós temos acesso a esse lugar. Não é por quem você é, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz. Para ocuparmos o nosso lugar junto à cruz, nós precisamos responder publicamente que nós o aceitamos. E aqui está uma coisa que a nossa geração está ficando cada vez mais enfraquecida. Eu sei, quanto mais próximos da volta de Jesus, mais as pessoas irão rejeitá-lo. Mas eu preciso dizer para você que está aqui nessa manhã e que não passou pela experiência do batismo, para estar junto à cruz, para estar junto ao Senhor da cruz, tem que responder publicamente. E isso através do batismo, e isso através de uma vida que mostra que está tendo um relacionamento com Ele. Como é que eu ocupo meu lugar junto a essa mensagem da cruz? É mantendo um relacionamento diário com a pessoa do Espírito Santo. Tem que ser diário. Não é porque você deixou de se relacionar com Ele que você perdeu o lugar. Não é um gráfico assim. Mas, queridos, estamos falando da pessoa mais importante do universo. Aquele que nos salvou. Você já sabe, a vida nesse mundo é apenas uma amostra grátis. Não compensa ficar nenhum tempo longe dele. Eu desconheço casais namorados, casais de casamento, às vezes a gente na rotina pode se falhar muito nisso. Mas os casais apaixonados, Amanda, eles são assim. Eles podem ter passado o culto inteiro aqui juntos.
mas vão almoçar juntos. Depois querem passar a tarde de sábado juntos. Depois querem aproveitar o sábado à tarde juntos. E quando cada um vai para a sua casa, um ainda faz questão de ligar para o outro. Aí você fala, não, pelo menos vai dar um tempo no domingo. No domingo já tem programa organizado. Ô, irmãos, não dá para a gente imaginar que um casal de namorados tenha maior desejo de estarem juntos um do outro do que nós em relação a Deus. Então, para ocupar o nosso lugar, precisamos lembrar que ele é conquistado pelos méritos de Cristo. Precisamos responder de forma pública. Precisamos manter um relacionamento diário com ele, e isso através do Espírito Santo. E também, queridos irmãos, decidindo nunca sair daqui, nunca sair da presença dele. Enquanto nós escutamos a música que a Amanda separou para a gente nessa manhã, essa música fala justamente disso. O meu lugar. Vai chegar um dia, irmãos, que tudo isso que nós conhecemos vai deixar de existir. Tudo, inclusive o pecado, o mal, a dor. E aqueles que aprenderam aqui a viver com Cristo, terão o privilégio de viver com Ele, quando Ele transformar tudo isso aqui no novo céu, na nova terra. Enquanto você escuta a música, hoje eu tenho um apelo público para todos. Lembra que eu falei que tem vários grupos aqui? Enquanto você escuta a música da Amanda, eu vou me assentar. Eu quero ouvir, e na medida em que você sentir o desejo, fala assim, eu quero hoje publicamente dizer que eu tenho o meu lugar junto à cruz, que eu estou aqui e não quero sair nunca mais da presença dele. Ah, pastor, não passei pelo batismo, estou precisando. A gente está aqui para juntos darmos estudos bíblicos, não deixa de procurar intencionalmente. Mas hoje, enquanto estivermos ouvindo a música, eu quero muito que você tenha a oportunidade de dizer publicamente que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e de que você não quer viver nunca, nunca, nunca mais longe dele, nem um segundo sequer. Amém? Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará, e lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Eu terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num
esperança para um mundo sem luz. Amém. Obrigado, Amanda. Sabe, irmãos, a lição da escola sabatina dessa semana foi: bateu forte. Bateu forte. Em algum momento da nossa jornada, a gente vai se desviando um pouco. A gente vai meio que se acostumando com as coisas. E olha que eu estou falando para você como um pastor. Fala, você só acostumar com as coisas espirituais. Não. Irmãos, todos nós precisamos da graça maravilhosa de Cristo Jesus. E vou te dizer qual é o melhor, se não o único caminho para a gente começar a se desconectar desse mundo e viver aquilo que está nos aguardando, que é esse novo céu, nova terra com a pessoa de Cristo Jesus. Sabe o que é? Experimente passar uma semana estudando sobre Jesus. Não é para você fazer um sermão, não é para você dar um estudo bíblico. Experimente pegar essa semana agora que logo vai começar, o final do sábado, e todos os dias, além das suas outras coisas, leia sobre a vida de Jesus. Leia as histórias. Dê especial atenção aos momentos que vão daquele chamado Domingo de Ramos, que o pessoal comumente usa esse nome, mas do último domingo de Cristo até depois da sua ressurreição. Leia com detalhes, leia em traduções diferentes, busque livros que tratam sobre o assunto. Irmão, minha irmã, você não consegue ser a mesma pessoa. Para aqueles que gostam, Ellen White diz uma frase que para mim é uma das mais incríveis. Bom seria se passássemos pelo menos 1 hora por dia, meditando na vida de Cristo, especialmente nos momentos finais da sua história. Irmãos, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como você olhar para esse mundo do mesmo jeito. Tudo fica diferente. O cheiro do Calvário, a cor do Calvário, a textura do Calvário vai tomando conta do seu coração. E você entende que esse aqui não é o nosso lugar em definitivo. Que essa seja uma tarde de sábado diferente para nós. Que essa semana que vai começar, que seja uma semana diferente. Que tenhamos a hombridade de convidar pessoas para estarem aqui, por exemplo, amanhã à noite. Porque, irmãos, conhecer o que conhecemos e não convidar as pessoas é um grande sinal de que ainda não conhecemos. Porque quando você conhece desse Cristo, você quer falar dele para outras pessoas. Você não se aguenta dentro de si. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. O Senhor simplesmente é incrível. O Senhor é maravilhoso, grandioso. O que seria da gente sem o Senhor? Ao longo dessa semana, o mundo cristão e até não cristão o mundo cristão revisitou aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que aconteceu lá no Monte do Calvário, e quantas vidas foram ganhas para o teu reino a partir desse momento de conhecer mais a respeito da cruz e do que foi operado ali. Senhor, obrigado, Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Mas, Pai, pedimos para que o teu Santo Espírito, nessa manhã, encerrando essa manhã, toque os nossos corações. Nos tire do comodismo, da mornidão, de uma vida secularizada. Nos ajuda, Senhor, a concentrarmos os nossos pensamentos naquilo que realmente é essencial.
E Pai, eu gostaria de pedir algo diferente ou especial para essa semana. Toque os corações aqui, fazendo com que a gente sinta o desejo de meditar nas horas de Cristo Jesus, que antecederam a cruz, o momento da cruz e pós a cruz. Nos mostra, Senhor, o quanto que é bom estar na Tua presença, o quanto que é bom conhecer a Tua palavra, vivê-la. E querido Deus, ao ter misericórdia de nós, uma vez que a graça se estende a cada um de nós, nos salva, Senhor, de nós mesmos. Nos leva na Tua paz, cuida de cada um de nós, e que naquela manhã gloriosa, estando ali em pé pelos méritos de Cristo, possamos olhar para o lado e encontrar esse irmão, essa irmã, esse parente, esse amigo que hoje está aqui ao nosso lado te adorando. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.